Glória a Deus, irmãos. Deus é tremendo. Você nem imagina quando você chega lá na tua casa. A luta às vezes está travada. Mas você está orando aqui nessa noite. Quando você chega lá, o inimigo pode até se levantar, mas ele vai cair. Ele vai cair. Quem crê, irmãos? Não é jargão não, irmão. O que eu estou falando aqui é na direção do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou querendo falar isso para te agradar, não. Eu estou falando isso é porque a palavra de Deus ela me dá embasamento para dizer isso. O apóstolo Paulo estava naquele navio e ele era um homem de Deus. E eu creio que aqui nessa noite tem homem de Deus e tem mulher de Deus. É forte, irmãos. E eles preocupados, os soldados ali, aqueles que estavam naquela embarcação preocupados, pensando que ia perecer, e Paulo diz: não vai perecer não, porque o Senhor falou comigo. Aleluia. Ele preso ali, irmãos. O Senhor falou comigo que vai livrar todos. Ninguém vai perecer. Aí alguns homens pensaram assim: nós temos que nos jogar para não morrer. Aí Paulo disse: se sair do navio vai morrer, mas se continuar no navio comigo aqui não vai morrer não. Aleluia! É só permanecer no navio. Tem gente que já está entendendo. É só permanecer no navio. É só permanecer na presença. Aleluia! Recebe aí nessa. É só permanecer. Tem gente querendo pular fora do barco. Ei, não pula fora do barco não. Aleluia! Porque no barco Jesus está no barco. Quem crê que Jesus está no teu barco nessa noite? Aleluia! Então se ele está no teu barco, não fique preocupada, não fique preocupado. Descansa o teu coração nessa noite. Descansa o teu coração. Que se ele está no barco, a certeza de chegar no destino, a certeza, você vai conseguir vencer e chegar do outro lado para cantar o hino de vitória. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, no texto, que chegando em determinado lugar, o barco bateu e se desfez ali naquele momento, quebrou, e todos que estavam naquela embarcação, segurando em uma parte daquela embarcação do navio, não morreram. Ninguém morreu. Irmão, 200 e poucas pessoas em uma embarcação no mar, desfazer e ninguém morrer, é só Deus que faz isso. Aleluia. É só Deus que faz isso, irmão. Obrigado. Agora acertou que agora estava seca, meu irmão. A garganta está boa, não quero estar ganhando um pouco. Muito obrigado. Mas, irmãos, aí a Bíblia vai dizer que todos ali agarrando de uma parte da embarcação chegaram em uma ilha. E lá eles descobriram que aquela ilha era a ilha de Malta. O texto vai nos dizer que assim que eles chegaram na ilha, os habitantes daquela ilha, até bem chamada nessa versão aqui de bárbaros, nativos daquela ilha, daquela localidade, quando viu que aquele povo chegou ali, do naufrágio, eles acenderam uma fogueira, pastor, uma fogueira, para que aquelas pessoas viessem se aquecer e não morrer de frio, porque o frio daquelas águas, irmãos, era muito grande, era terrível. Eu até esqueci o nome do fenômeno que atingiu aquela embarcação, até li o nome, eu não vou pronunciar aqui porque eu não me esqueci dele, mas não é muito assim importante saber disso. Mas o interessante é entender que quando eles chegaram ali, os habitantes daquele local, sendo bárbaros, eles acolheram aqueles soldados. E no momento que eles acolheram aqueles soldados, Paulo, os prisioneiros que também estavam naquela embarcação, a Bíblia, ela vai nos dizer, irmãos, que o frio era muito grande. E Paulo, ele, depois que os bárbaros acenderam aquela fogueira, ele começou ali a catar gravetos. Observe no verso 3, que Paulo, juntando quantidade de vides e
pondo as no fogo, ou seja, catando gravetos, pedaços de galhos secos, assim como a gente tem esse costume aí, né? Algumas pessoas têm o costume de ir na roça pegar lenha. Paulo estava ali pegando e colocando no fogo para manter a chama acesa. Amém, irmãos? Paulo pegava os gravetos e ele colocava no fogo. Quanto mais ele colocava, o fogo ia ali sendo alimentado. Aí o Senhor colocou um tema no meu coração que eu quero compartilhar com você: mantendo a chama acesa. Repita comigo: mantendo, mais forte, mantendo a chama acesa. Mais uma vez, mantendo a chama acesa. Qual está a tua chama aí nessa noite? Aleluia. Está acesa, está acesa, está acesa, aleluia. Está acesa. Então mantenha a chama acesa. Não deixe ela apagar, não, meu irmão. Não deixe ela apagar, não. Se você vê que a chama ela está se apagando, você vai colhe graveto, aleluia. Graveto no sentido espiritual. Eu sei que o texto aqui ele é literal. Realmente Paulo estava pegando ali um pedaço de galho e colocando na fogueira. É literal isso aqui, mas isso aqui nos remete a uma aplicação espiritual, porque a chama do Espírito Santo ela precisa estar acesa na minha vida e ela precisa estar acesa na tua vida, porque o que sustenta a igreja, o que sustenta o crente é a chama do Espírito, é a chama do Espírito, é a chama do Espírito. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós consagramos, a chama ela mantém acesa. Quem quer vencer? Quem quer vencer? Quem quer vencer? Quem quer vencer? Então mantenha a chama acesa, porque o segredo, irmão, da igreja vencedora é uma igreja que mantém a chama do Espírito acesa. E quem faz isso somos nós. É Deus que acende, sim, é o Espírito Santo, sim, mas a gente precisamos fazer a nossa parte. Aleluia! A nossa parte Deus não faz. Manter a chama acesa somos nós. Porque quanto mais você ora, quanto mais você acorda, quanto mais você busca, quanto mais você se santifica, quanto mais você busca a presença de Deus, você vive em santidade, você vive em comunhão, a chama ela permanece acesa. Eu estou sentindo aqui nessa noite que uma chama está acesa nessa igreja. Aleluia, aleluia. A chama está acesa. Quantos creem, irmão? Quantos creem nessa noite? A chama está acesa, aleluia. Ela está acesa, ela está acesa. É por isso que o diabo ele não resiste. É por isso que o diabo ele não resiste. A igreja, essa igreja. Por quê? Porque a chama do Espírito ela está acesa no nosso meio. E Paulo, irmãos, ele ia lá pegando os gravetinhos e colocando. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que aquele que quer manter a chama acesa, ele precisa ficar de olho aberto. Precisa ficar de olho aberto. Mas, antes disso, observe uma coisa. No contexto dessa viagem, desse naufrágio, dessa passagem, o Senhor revelou a Paulo que ia haver um naufrágio. Amém, irmãos? É que nós entendemos. O Senhor revelou que ninguém ia morrer. Mas quando Paulo está recolhendo gravetos, acontece algo inusitado que Deus não revelou. E é o quê? Deus não revelou que uma víbora ia sair dos gravetos e ia picar ou ia morder a mão de Paulo. Deus não revelou isso. Deus revelou o naufrágio. O contexto, estou pregando Bíblia, irmãos. Deus revelou que ia haver o naufrágio. Deus revelou que ninguém ia morrer, mas a víbora, Deus não revelou. E observe uma coisa: no próprio contexto, nós vamos entender que depois que a víbora ela morde a mão de Paulo e Paulo permanece vivo e não morre, Deus é glorificado através da vida de Paulo, porque aqueles homens daquela ilha reconheceram que Deus era na vida do apóstolo Paulo. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos?
que tem coisa que Deus ele não vai revelar. Tem coisa que Deus ele não vai nos mostrar antes. Tem coisa que Deus ele vai permitir acontecer. Sabe por quê? Para ele ser glorificado na tua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Tem coisa que Deus não vai revelar. Tem coisa que Deus ele não vai mostrar. Sabe para quê? Para lá na frente ele ser glorificado na tua vida. Porque tem coisa que vai acontecer, mas não é para te destruir, é para te fortalecer, é para Deus ser glorificado na vida da igreja. Talvez você está pensando assim, mas eu nem esperava isso acontecer comigo. Ei, não se preocupa com isso não. Deus vai ser exaltado nessa tua prova. Deus vai ser exaltado nessa tua luta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas tenha certeza de uma coisa: tudo isso é para a honra e a glória de Deus na tua vida, igreja. Quantos podem receber, irmão? Nem está entendendo o que Deus está falando, nem está entendendo o que Deus está falando, aleluia. Tem coisa que acontece conosco que é para a honra e a glória de Deus, irmãos. Deus permite, Deus não fala antes, Deus não falou, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. E observe uma coisa: a Bíblia vai dizer que a víbora, ela picou o apóstolo, e no momento que ela picou, ela ficou agarrada na mão dele, irmãos. Quando ele estava pegando o leite, ela ficou agarrada, e a Bíblia vai nos dizer que no momento que ela ficou agarrada na mão dele, ele balançou as mãos. Ele balançou e jogou a víbora no fogo. Mas observe uma coisa aqui, irmãos. Quando eu estava meditando nisso aqui, a víbora picou ele, e ele balançou as mãos no sentido de desfazer daquele animal que estava agarrado em suas mãos e injetando veneno sobre ele. Então, quando ele balança as mãos, ele não aceita o quê? O veneno da víbora. Quando ele balança as mãos, é literal o texto, irmãos. Eu não estou aqui para heresia, não. Eu sei que é literal o texto. Ele balança as mãos, mas isso não nos impede de trazer uma aplicação espiritual. A víbora, a cobra, a víbora é como se fosse uma cobra. A cobra, ela tipifica quem? O próprio diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma. Ele se levanta para quê? Para nos destruir, para nos parar, para nos prejudicar, para parar a obra de Deus, para que você desista de vir à igreja, para que você desista do seu chamado, para que você pare de buscar, para que você caia no mundo. O diabo ele se levanta lançando o seu veneno sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, para você desistir. Mas nessa noite, irmão, eu aprendo com o apóstolo Paulo que ele não aceitou, pastor Leandro, o veneno da víbora. Ele começou a balançar a mão e lançou a víbora no fogo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Não aceite o veneno da víbora sobre a tua vida, mas balance espiritualmente a sua mão e não deixe que o inimigo venha te contaminar. Irmão, é perigoso, irmão, quando a gente aceita o veneno da víbora. Tem muito crente por aí caindo, tem muito crente por aí desistindo, parando, porque a víbora é um animal terrível, peçonhento. Quando ela injeta o veneno, rapidamente a mão incha e a pessoa morre. Mas Paulo ele não aceitou o veneno da víbora, ele não queria ser contaminado naquele momento, e ele balança e joga ela no fogo. Não aceite não, irmãos. A víbora, o veneno da víbora, podemos aqui assim dizermos que são coisas que o diabo lança sobre o nosso coração. São coisas que o adversário da nossa alma, ele lança até mesmo na nossa mente. Ele lança na mente até mesmo da igreja. Ai, não é verdade, mas não. O inimigo não consegue lançar pensamento nenhum na minha mente. Consegue sim, irmão. As setas do maligno, o pastor está aqui, ele sabe que isso acontece. O diabo muitas das vezes através
Meu Deus, irmão, o que eu estou falando aqui é de Deus. Cuidado com o veneno da víbora. Cuidado com as mentiras do diabo. Tem muitos que ouviram, acreditaram, já partiram, já não estão mais no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, eu digo no meio cristão. Já desistiram, já retrocederam. Por quê? Porque a víbora ela fica só estilando veneno. Mas eu creio que aqui nessa noite tem uma igreja que não aceita. Quem não aceita, levanta a mão. Quem não aceita, levanta a mão. Não aceite o veneno da víbora. Paulo, ele balança a mão e não aceitou. Aleluia. A víbora cai no fogo e morre queimada. Aleluia. Toda a obra do diabo contra a tua vida vai ser queimado. Aleluia. Quantos crê? Vai ser queimado pelo poder que há no nome de Jesus. Vai ser queimado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Observe uma coisa, irmãos. Nesse mesmo texto, que me chamou também a atenção é que a víbora, ela atacou Paulo e não as outras pessoas. Observe isso no texto. A víbora, ela vai justamente atacar Paulo. Por quê? Qual é o tema? Qual é o tema da mensagem? Mantenha. Porque a víbora só quer atacar quem mantém a chama acesa. Vou repetir mais uma vez. A víbora não ataca aquele que não está preocupado com a chama. A víbora não ataca aquele que não está nem aí para a chama do Espírito, mas é aquele que quer ver a chama acesa, mas é aquele que se preocupa em manter a chama viva. Se prepare, porque a víbora vai querer te atacar. Amém, irmãos? É verdade ou mentira? É assim que funciona, irmãos. Quando você tem compromisso com a obra, quando você tem compromisso com Deus, quando você é um crente que gosta de ler Bíblia, você gosta de vir para a igreja, você gosta de glorificar, você tem costume de buscar a presença de Deus, você quer viver uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus, para manter a chama acesa, se prepare. Vai se levantar víbora, espiritualmente falando, para querer parar o teu ministério, para querer parar a tua chamada, para fazer com que você saia da presença de Deus. Vai se levantar? Vai. Nós temos que estar preparados, irmãos. Não é brincadeira ser crente. É difícil, mas observe uma coisa. A víbora, ela atacou Paulo, porque Paulo estava mantendo a chama acesa. Não atacou os outros, mas Paulo, ele não aceita o veneno e ele continua mantendo a chama acesa. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? É que o adversário da tua alma, ele se levanta contra a tua vida, sim. Ele se levanta, ele vai se levantar, ou já se levantou, ou está se levantando. Mas eu aprendo uma coisa com o apóstolo Paulo: ele não desistiu de manter a chama acesa. Aleluia. Mesmo a víbora ou atacando o pastor, ele não desistiu de manter a chama acesa. O que Deus está falando nessa noite, o inimigo está se levantando contra a tua vida, tá, mas não pare. Ele está se levantando, continue mantendo a chama acesa, continue buscando, continue adorando, continue fazendo a obra, continue buscando a presença do Senhor, aleluia, vivendo uma vida de consagração, mesmo que o inimigo se levantou, mesmo que ele esteja te atacando. Não pare, irmãos, não pare, igreja, continue adorando, aleluia. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não resiste àquele que mantém a chama acesa. O inimigo da nossa alma, ele não resiste. O Senhor, observe uma coisa que eu aprendi nesse texto aqui, que o Senhor permitiu a víbora picar Paulo, mas o Senhor neutralizou o veneno. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que a víbora, ela pode até nos picar. Que tem hora que nós passamos por cada um, irmãos,
por cada prova. Você crê que tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por lutas, está passando por provações, está passando por adversidades, está passando por cada coisa. O que é isso? É o adversário da nossa alma se levantando contra a nossa vida. Então o Senhor permite. Mas por que o Senhor permite? O Senhor permite, irmãos. Mas uma coisa, o Deus ele não vai permitir: que o veneno dessa víbora te mate. Aleluia. O veneno dela não vai fazer efeito sobre a vida da igreja. Quantos creem? Quantos creem nessa noite? Aleluia. O veneno não vai fazer efeito. Aleluia. Porque o Senhor nessa noite, ele está neutralizando toda obra do diabo sobre a vida da igreja. Eu estou sentindo aqui nessa noite, irmão, a presença de Deus neste lugar. E o Senhor está falando comigo, e o Senhor está falando com você, que a vida, o diabo, o inimigo da nossa alma, ele até está nos picando, mas ele não vai conseguir nos parar, ele não vai conseguir fazer com que a igreja venha parar no meio da caminhada, mas a igreja vai prevalecer, a igreja vai prevalecer. Quem pode receber e acredita nessa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite, ele pode até se levantar com inveja, ele pode até se levantar com luta, atacando, fazendo fofoca, fazendo calúnia com o nosso nome. Ele se levanta, irmão, de diversas maneiras. O próprio texto bíblico diz que o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda em derredor, lançando seus dardos inflamados. Mas eu aprendo uma coisa, irmão, que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 10: mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. A igreja nessa noite é uma igreja que está fortalecida no Senhor. Quem está fortalecido, levanta a mão aí e dá glória. Aleluia. Tem fortalecimento sobre a tua vida nessa noite, tem fortalecimento sobre a tua alma nessa noite. É só você receber, porque o Senhor, ele está falando contigo nessa noite. Aleluia, irmão, aleluia, aleluia. Quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo bradava em meu coração, porque eu sei, irmão, o Senhor que revela no meu coração que tem pessoas aqui nessa noite, que a víbora, o adversário da nossa alma, tem se levantado contra a tua vida, tem tentado parar o teu chamado, tem tentado parar o teu ministério, está dizendo que vai matar, que acabou, que não vai ter mais jeito. Mas o Senhor está aqui nessa noite, ele está dizendo o contrário, ele está neutralizando agora todo o poder das trevas, todo o poder do adversário, todo o poder do diabo, todo o poder dos demônios. Está caindo por terra nessa noite, está caindo por terra. Quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode sinta então? Sinta aí a presença de Deus, sinta aí a presença do Altíssimo, sinta aí a presença do Espírito Santo. Ele está te tocando nessa noite, ele está te fortalecendo nessa noite. Tem uma graça sendo derramada sobre a vida da igreja nessa noite, e é graça igual para vencer, é para vencer, é para vencer, é para vencer, é para triunfar sobre o inferno. Tem graça sendo derramada sobre a tua vida nessa noite. Você vai sair daqui diferente, pode receber. O inimigo até tentou te parar, até fez tudo para você desistir, se reuniu o inferno contra a tua vida para fazer com que você venha desistir, mas o Senhor, ele neutralizou o poder do adversário. E eu creio nessa noite que há vitória de Deus sobre a tua vida. Fica de pé nessa noite, fica de pé nessa noite. Tinha muitos ali que estavam olhando para Paulo e disseram assim: ele vai morrer, ele deve ser um homicida, um assassino, se livrou do naufrágio, mas ele não vai se livrar dessa cobra, não vai se livrar dessa víbora. Irmãos, tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo assim: ela não vai vencer essa prova, ele não vai passar por essa prova, não vai aguentar, é para acabar, é para destruir. Mas vai ficar olhando, só esperando
tudo dá errado. Porque tem gente que é assim, pastor, olha para a gente e fala, ele torce para dar errado, não vai dar errado, não vai ter jeito. Eles estavam olhando para ele e dizendo, morreu, coitado, daqui a pouco vai inchar a mão dele, ele vai cair tudo. Mas de repente vai passando o tempo e eles vão vendo que não aconteceu nada com a postura